Se eu perdesse tudo e tivesse que recomeçar do zero, sem patrimônio, sem investimentos, provavelmente com dívidas, o que eu faria para reconstruir a minha vida financeira? Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu faria e quais erros evitaria. Para começar esse vídeo eu vou me apresentar, o meu nome é Rubia Liek, eu sou assessora de investimentos, trabalho no mercado financeiro já há mais de 15 anos, lido aí com todo tipo de investidores, desde grandes investidores, altos patrimônios e também com pessoas que estão começando ou recomeçando a sua vida financeira. E a verdade é que recomeçar do zero não é o fim da história e muitas vezes pode ser até o início de uma história melhor. Vamos lá então. A primeira coisa que eu faria, o primeiro passo é organizar minha vida financeira. Fazer um mapeamento de toda a vida financeira. Quanto que eu ganho ou quanto que a minha família ganha? Quanto que eu gasto? Quais são os meus gastos com moradia, alimentação, transporte, mobilidade, educação? Faria uma lista disso tudo, seja com papel e caneta ou numa planilha, o que você preferir. Primeiro você precisa enxergar de fato como que está a sua vida financeira. Muitas pessoas não têm noção exatamente de quanto ganham ou quanto gastam. A questão do cartão de crédito, muitas vezes, ela traz uma percepção errada de quanto de verdade você ganha. E eu acho que esse primeiro passo, ele é o mais importante para quem está começando agora, tá? Então, quanto que eu ganho, quanto eu gasto, quais são as minhas dívidas. Mesmo que você não tenha dívidas em atraso, se você tem um financiamento habitacional, financiamento de veículo, você tem dívidas, tá? Então, como que estão essas dívidas? Eu tenho dívidas, mas eu estou pagando todas em dia. Eu tenho dívidas e pago parcialmente em dia, costumo pagar o mínimo do cartão de crédito. Ou eu tenho dívidas e de fato eu estou extremamente endividado, com parcelas em atraso, meu nome está no Serasa, o banco está dando busca e apreensão no meu carro e eu estou num momento desesperado. Nós precisamos encarar a realidade como de fato ela é. E encarar a realidade é o primeiro passo para uma mudança de vida. Então vamos lá, eu tenho anotado aqui para não me perder. Quais gastos eu posso reduzir? Então, depois de fazer esse mapeamento, você vai conseguir entender aonde é o gargalo das minhas finanças, aonde está indo a maior parte do meu dinheiro e se é possível economizar. Eu entendo que tem muitas pessoas que vivem no limite, que ganham de fato só para sobreviver. Mas isso não é o fim do mundo, existe solução, tá? E muitas pessoas querem investir sem saber para onde está indo o dinheiro, é como se fosse colocar o dinheiro no balde furado, tá? Não tem como dar certo. O passo 2 seria criar uma reserva de emergência, mesmo que você esteja no caso de estou endividado, estou com parcelas em atraso, meu nome está no Serasa, o banco está vindo atrás de mim. Você também precisa ter uma reserva de emergência. Muitas pessoas preferem chamar a reserva de emergência de reserva de segurança. Independente de qual nomenclatura você vai dar para essa finalidade, é necessário que você tenha uma reserva. Qual é o valor de reserva ideal? De 6 a 12 meses dos seus custos mensais. Não é quanto você ganha, é quanto de fato você gasta, tá? Ah, mas eu tô endividado, o banco tá vindo atrás de mim, eu preciso renegociar essas dívidas. Tenha no mínimo, um mês de reserva de emergência, tá? Antes de começar a quitar as suas dívidas. Eu vou fazer um vídeo também com dicas sobre como sair das dívidas, quais as experiências que eu tive com relação a esse assunto, tá? A emergência, ela vem no momento que a gente não espera. Alguém fica doente, o carro quebra. Como é uma emergência, algo que você precisa de fato, se você não tiver uma reserva que seja destinada para esse fim, com certeza você vai utilizar o cartão de crédito ou você vai ter que pedir dinheiro emprestado para alguém para resolver esse problema. Por isso a importância de se ter uma reserva, é uma reserva de paz, de segurança, tá? E o terceiro passo eu investiria em conhecimento. Livros, cursos, treinamentos, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, porque esse tipo de investimento costuma trazer muito mais retorno do que investimentos, principalmente se você estiver começando do zero no início, tá?
E o quarto passo tem muito a ver com o terceiro passo, que é aumentar a renda. Então, se você é aquela pessoa que eu comentei anteriormente, que ganha o suficiente somente para sobreviver, você mal consegue sobreviver, na verdade, com a sua renda, o terceiro passo e o quarto passo são importantíssimos. Investindo em conhecimento, você pode depois pensar em aumentar a sua renda. De que forma? Melhorando suas habilidades, buscando promoções, buscando empregos na sua mesma área de atuação, mas que tem um pagamento melhor ou que tem melhores benefícios, por exemplo. Buscar fazer uma renda extra, criar novas fontes de receita. Isso é muito importante. Aumentar a sua renda é muito mais importante do que investir se você está no início, tá? E o quinto passo, montei minha reserva de emergência, investi em conhecimento, busquei aumentar a minha renda, agora eu vou começar a investir todos os meses, regularmente, tá? Depois da reserva pronta, investir todos os meses. Eu não tentaria adivinhar qual o melhor momento de mercado, isso é muito difícil. Existem indícios, claro, de que agora tá mais interessante investir nesse tipo de ativo, agora tá mais interessante investir naquele tipo de ativo. Mas o hábito de investir, ele é muito melhor, tá? A consistência, ela costuma ser muito mais importante do que encontrar o investimento perfeito. Uma carteira diversificada é muito mais importante do que colocar todos os ovos numa única cesta, tá? E o sexto passo, com certeza, é pensar no longo prazo. Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com investimentos, é que o patrimônio ele é construído ao longo do tempo. Não é da noite pro dia, tá? As pessoas costumam superestimar o que podem fazer em um ano e subestimar a consistência do que podem fazer em 10 ou 20 anos, tá? Então, se eu estivesse começando do zero hoje, meu plano seria simples. Parece complicado, mas é muito simples, tá? Organizar as finanças, fazer um mapeamento de como estão as minhas finanças nesse momento, montar uma reserva de emergência, investir em conhecimento, aumentar a minha renda, investir todos os meses e pensar no longo prazo. Não existe uma fórmula mágica, não existe bola de cristal nos investimentos. Hoje em dia tem muita coisa na internet, muita promessa mirabolante, muita gente falando do que não sabe, do que não entende. E, de fato, essas pessoas muitas vezes acabam ganhando dinheiro vendendo cursos do que, de fato, colocando em prática aquilo que elas dizem que ensinam, tá? Então, assim, mantenha o foco, seja consistente, não busque atalhos, não tem fórmula mágica. Não é à toa que aqui no Brasil, hoje, existem muito mais pessoas apostando em bets do que investindo no mercado financeiro. Porque o pessoal quer o quê? Um resultado rápido, mágico e mirabolante. Mas isso não existe. O que existe é disciplina, consistência e método. Aplicando o método certo, você consegue também os resultados que deseja. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Eu sou do mercado financeiro, demorei para fazer esse vídeo porque eu queria fazer o vídeo perfeito, mas eu decidi começar assim. E me conta aí nos comentários qual que é a sua maior dificuldade hoje, ou se você tem alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer. Até mais!